Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai fazer a aula de hoje com o livro digital, a apostila digital, tá? Bom, o tema da semana, né, são as... Pro, deixa eu só fazer uma perguntinha antes. Pode fazer. Em relação àquela atividade da batalha naval, a gente ainda vai realizar? Não, então, eu não fiz mais. Talvez a gente faça outro, mas tem que ter conteúdo, entendeu? Porque foi uma batalha naval adaptada. Então tem que ter um Uhum. conteúdo, né, para poder fazer, né? E tem que ter gente, Ah, tá bom então. tá bom? Uhum. Mais para frente, Tá. se a gente consegue terminar o conteúdo como a gente terminou do terceiro, eu consigo fazer, Tá bom. tá bom? Tá. Bom, a gente vai entrar nos vertebrados, né? E o ancestral dos vertebrados pertence à classe agnata, tá? Então, eles foram os primeiros vertebrados a surgirem, né? E eles não têm mandíbula, então eles têm uma boca circular. Eles são conhecidos duas espécies deles, que são as feiticeiras e as lampreias, tá? As feiticeiras, elas se diferem das lampreias por terem uma linha, né, de aberturas branquiais nessa região aqui, tá? Que é por onde elas fazem a circulação. Tá? Elas têm o sistema digestivo completo, tem a coluna vertebral, que caracteriza os vertebrados, né? E o ânus é na região oposta à boca. Tá? Essa aqui, você sabe, né? É a apostila virtual de vocês, que está no Opet Inspira. Então, vocês também podem estar sempre usando para consultar. Tá? São aquáticos, né? Então, eles têm o corpo cilíndrico, são aquáticos, né? E respiram por brânquias, tá? Eles não têm estômago, né? E têm um intestino longo com dobras, que é para melhorar a absorção dos alimentos, né? Eles são conhecidos também como feiticeiras, porque eles parasitam outros peixes, né? Então, eles vivem presos ao corpo de outros peixes, sugando sangue. Né? Que mais? Possuem número de nadadeiras ímpar, né? Então dá para ver que eles têm aqui uma só, e na lampreia tem duas, dorsal, nas costas. Então são animais bastante simples e são os precursores, né, da nossa classe principal, que é os peixes. Peixe todo mundo conhece, né? Talvez nunca tenha visto todos os peixes que existem. Deixa eu dar uma puxadinha, melhorou aqui. Mas eles são divididos em dois grupos: os peixes ósseos ou condrictes e os peixes cartilaginosos. Desculpa, os ossos osteíctes e os cartilaginosos, que são os condrictes. Tá? Os peixes cartilaginosos não desenvolvem uma coluna vertebral calcária, como a nossa, como a dos peixes, que a gente chama de espinha, né, ou espinho do peixe. Tá? A deles é feita de cartilagem, e os principais representantes são os tubarões e as raias. Tá? Já os peixes ósseos, né, eles têm a coluna vertebral calcária, né, de carbonato de cálcio, e que sustenta o corpo deles. Tá? Todos são aquáticos, podendo ser de água doce ou de água salgada.
tá? Que mais? Bom, eles são pecilotérmicos, né? Então, a temperatura do corpo deles acompanha a temperatura do ambiente, tá? Muitos deles se alimentam de algas e fitoplâncton, zooplâncton, que são microcrustáceos, microalgas, As larvas, rãs né? e os sapos não fazem parte do mesmo grupo, né? Não, não. Rãs e sapos são anfíbios. Ah, tá. Tá? A gente vai ver na semana que vem, tá? Uhum. Por fora, sendo ele um condricte ou um osteícte, eles vão ter um par de olhos, narinas, a boca, tá? E nadadeiras. Às vezes, o corpo é coberto com tecido, né, grosso, um couro grosso, tá? Ou pode ter escamas, tá? Essas escamas, quando presentes, existem de várias formas e elas produzem uma substância que, que deixa essa escama escorregadia, tá? Eu acho que você já deve ter tentado pegar um peixe vivo e viu como é difícil, como ele escorrega da mão. Já tentou alguma vez? Sim, eu tinha peixinhos antes. Eu já tive bastante peixe. Então, eles são escorregadios. Uhum. Esse muco é para que quando um predador venha pegá-los, eles tenham a chance de escapar escorregando mesmo da boca do predador, ou do tentáculo, se for o caso de um polvo, por exemplo. Tá? Eles têm geralmente o corpo fusiforme, então em forma de fuso, né, afinalado nas pontas e mais largo nas laterais. Tá? E essa a nadadeira caudal deles, né, que serve para direcionar o seu nado. Tá? Esse daqui é um peixe chamado selacanto. Ele foi dado como extinto há alguns anos atrás, mas há cerca de mais ou menos uns 10, 15 anos, ele foi visto, tá? Na região da Austrália. Então não se tem certeza realmente que ele foi extinto mais. Tá? Mas é bem pré-histórico. Virar a página. Tá? Internamente, eles vão ter uma boca, eles não têm ânus, eles têm uma cloaca. Tá? Essa cloaca, né, ela vai servir para eliminar as fezes misturadas com a ureia do peixe, né, e também os ovos. Portanto, os gametas, desculpa. Portanto, a fecundação dos peixes é externa, isto é, vai ocorrer na água, tá? Tanto o macho, né, joga os espermatozoides na água, quanto a fêmea os óvulos. É na água que eles se encontram e formam os ovos. Muita gente come os ovos de alguns tipos de peixes, que é o tal famoso caviar. Né? Então, o caviar nada menos é do que os ovos, os óvulos da fêmea fecundados pelo macho. Bon appétit para quem tem coragem. Tá? A respiração de todos eles é branquial, então eles têm atrás da região da boca, né, na sua lateral, um sistema de brânquias, no qual a água passa e ela segura o oxigênio e manda para o sistema circulatório. Tá? O sistema circulatório ele é bombeado por um coração muito simples e existe a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Né? Então, não existe a separação do sangue rico em oxigênio do sangue rico em gás carbônico. Né? Eles se misturam, mas o organismo, as células dos peixes conseguem
separar, né, o oxigênio do gás carbônico para ser eliminado depois também para a água através dessas brânquias. Tá? Uma coisa bem interessante nos tubarões, tá? Próximas às narinas, eles têm células olfativas, tá? Muito sensíveis, então eles são capazes de detectar cheiros, né, a grandes distâncias. Tá? Então é por isso que qualquer ferimento que esteja liberando sangue de qualquer animal que seja, mesmo que ele esteja longe, ele consegue sentir e ir atrás desse animal por esse cheiro do sangue. Tá vendo? É a mesma coisa que acontece na cena do Nemo, né? Não sei se a senhora já assistiu, mas tem uma parte que a Dory, eu acho que tá sangrando, aí o tubarão vem lá de longe. Exatamente, é bem isso. Que ela bate o nariz, né? Aham, sim. É bem isso mesmo, tá? Então eles conseguem sentir bem. Esse aqui, ó, essa figurinha aqui do lado esquerdo, pequenininha, é o coração, né, dos peixes. Então repara que ele não tem cavidade nenhuma, é uma cavidade só. Então ele serve para bombear o sangue para dentro, para todo o corpo do peixe. Além Eu vi, disso, eu acho que uma vez tinha exposto no Aquário de São Paulo. é Que legal, é essa. legal. É bem legal, lá no Ipiranga, né? É, já fui acho que 3 vezes. É bem legal. Bem legal, eu gosto de lá. É bem legal. Aliás, era um dos meus projetos para esse ano ir para lá, né? Mas Uhum. estamos presos, né? Então, além disso, eles têm o estômago, têm o intestino, tá? E possuem glândulas digestivas também. Então, para fazer a digestão do alimento deles. Passando aqui. Bom, aqui você tem um ovo de um tipo de tubarão chamado cação, né? Quem frequenta as praias do sul, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, aparece com frequência, né, na areia esses ovos. Tá? Então, imagina, um negócio pequenininho desse vira um tubarão. Pode virar um tubarão. Tá? Aqui as nadadeiras, tá? Elas são de formas diferentes também e vão receber nomes diferentes, tá? Então, ela pode ser heterocerca, né? Homocerca, né? Ou distal, tá? Mas não tem muita importância isso se você não for ser bióloga. Mas é só para você saber que, de acordo com o tipo de animal, você tem um tipo de cauda diferente, uma nadadeira caudal diferente. Assim como as escamas também, tá? Que elas podem ter formas diferentes, né? E sobreposições de formas diferentes também, tá? A escama é um tipo de pele com uma espessura maior, tá? E varia, né, de acordo com cada animal, tá? Então é uma pele endurecida, tá? E elas servem para proteção desse animal, como eu falei para você lá no começo, tá? Ô, Pro, tem, Oi, são as escamas de peixe que são usadas para tratamento de queimadura de pele? eu já ouvi algo sobre isso, mas eu não sei como funciona, tá? Não sei como funciona, porque ela tem queratina, que é o que deixa duro. E quando tem a queimadura de pele, eu não sei como ela age, tá? Mas você perde, quando você tem a queimadura grave, né? Você perde aquele tecido, então você não tem a queratina. E parece que eles colocam por cima de enxerto também para absorção dessa queratina, para que a pele não fique necrosada, entendeu? Para que ela continue viva ali. Mas não sei direito como funciona. Entendi. Tá? Duas coisas muito interessantes dos peixes.
Tá? E só vai acontecer nos peixes ósseos. A primeira delas é a bexiga natatória. Tá? A bexiga natatória, ela é um órgão que fica dentro, né, do corpo do animal, abaixo do intestino, e serve para esse animal controlar a profundidade em que ele nada. Tá? Então, quando ele quer afundar, ele esvazia essa bexiga natatória e ele consegue afundar, né, e nadar mais no fundo. Quando ele quer vir mais para a superfície, ele enche essa bexiga natatória, fazendo com que fique mais leve e aí ele consegue subir, tá? Então é bem legal isso, mas só os peixes ósseos que tem. E uma outra coisa muito importante deles, eles têm uma linha, deixa eu ver se eu vejo aqui, calma, achar um outro, porque aqui é tão... Aqui. Tá vendo aqui que parece que tem uma linha que divide a parte de cima da parte de baixo? Uhum. Tá vendo aqui? Essa linha, ela é feita por uma sucessão de poros, um bem do ladinho do outro, e forma realmente uma linha. É o que a gente chama de linha lateral. Tá? Essa linha lateral, ela dá a... Como que eu vou te explicar? Esqueci a palavra, e aqui não tem. O sentido de direção, de posição, de equilíbrio, né? Equilíbrio é melhor, para esse peixe. Então ele sabe a posição que ele tem que ficar, né, para poder nadar reto. Se essa linha, numa briga qualquer com outro peixe, essa linha for danificada, ele perde essa noção de equilíbrio. E aí ele não sabe se ele está reto ou se ele está de lado. Então, ele não consegue mais, ele pode até vir a morrer, porque ele não consegue mais nadar para o fundo, por exemplo, porque ele não sabe o que é fundo e o que é raso. Ele não sabe se o corpo dele está reto ou se ele está de lado. Ele Modifica o perde centro de direção dele, né? isso. Obrigada, era isso que eu queria lembrar e não conseguia. Exatamente, entendeu? Ele danifica o senso de direção dele. Então, essa linha lateral que dá esse equilíbrio de direção para ele. Tá? Então, é bastante importante para esses peixes. Né? Aqui na página 14, tá, você tem, né, uma série de... um quadro comparativo muito bom, tá? Que tem as principais diferenças entre os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Tá? Então, lembrando que os condrictes são os que têm o esqueleto cartilaginoso e os osteíctes, o que tem esqueleto ósseo. Tá? Aí você tem aqui, tá vendo? As escamas, a boca, como ela é, a presença de bexiga natatória, né? Toda a parte, tudo que eles podem possuir no corpo, né? A sua função e um quadro comparativo. Então, repare que a bexiga natatória não é presente, é 100 nos condrictes, nos peixes cartilaginosos, mas é presente nos peixes ósseos. Tá? Com relação à reprodução, tá? Tanto os cartilaginosos quanto os ósseos são dioicos, tá? Tubarões e raias, eles não têm a fecundação externa, eles têm a fecundação interna, tá? Então, a formação do ovo é feito dentro da fêmea e depois é que ela coloca para fora, tá? Para ele se desenvolver na água. Deixa eu ver. Outra coisa. Do ovo já nasce um tubarãozinho, né? Nos cartilaginosos, ou uma raiazinha. Nos peixes ósseos, você tem a formação da larva. Tá? A larva de um peixe se chama alevino. Sempre, de qualquer tipo de peixe ósseo,
A larva é denominada alevino. Tá? O que mais? Assim que acho que é a linha lateral. Eu falei. Ah, lembra que eu falei que o intestino deles era dobrado? Uhum. Tá? Então, isso também acontece com os cartilaginosos, que a gente chama de válvula espiral, tá? Que ele aumenta a superfície de absorção do intestino. Sempre que você tiver dobras em órgãos, o nosso também, o nosso é todo dobrado para aumentar a absorção, tá? É sempre para beneficiar, tá? Nos cartilaginosos, o único que tem essa válvula espiral, isto é, esse intestino dobrado, é a piramboia. Os outros, o intestino é reto. Tá. Ok? Ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. Peixes é Só bem isso? facinho, tá? Só, tá? Com relação à atividade dessa semana, você chegou a dar uma olhada? Não, ainda não, porque a escola postou hoje, né, por conta do feriado de ontem. Aí eu vou abrir hoje. Eu vou abrir aqui para você ver. Tá? Ela é bem simples, mas bem simples mesmo. Presente das crianças. Eu nunca tenho dúvidas nessas atividades, não. Mas a dessa semana é bem fácil. É isso daqui, tá? Então eu postei no Google Classroom e mandei um para cada aluno. Então você pode editar o que eu mandei para você e me reenviar. Uhum. Ou se você pega impresso ou quiser imprimir em casa e colar no caderno, também dá. É muito, muito simples. Você vai pintar o peixe ósseo de verde, o cartilaginoso de azul e o agnato de amarelo. Tá. Ok? Só isso. Uhum. Então você pode fazer ou lá, ou se você quiser fazer no celular, pelo editor de imagem, que dá para você pintar também. Não, eu imprimo mesmo, eu sempre imprimo as atividades. Pintar, tanto faz. Eu Tá bom. até, né, coloquei lá. Então tem as três formas. Então pode pedir a impressão na escola também, que eles imprimem, tá? Então atividade Tá? presença das crianças, bem facinho, tá? Um pouquinho. Vamos treinar aí, capricha na pintura, Tá bom. tá bom? Alguma pergunta? Não, pro, nada. Nada? Uh-uh. Simples, né? Simples, uhum. Bem facinho. Então tá bom. É isso, minha querida. Tá bom, então. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Uma boa semana. Se tiver qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tá? Pode deixar. Independente Boa semana. se você fizer então no impresso, me manda foto, né? Se você Uhum. fizer no Classroom, só me dá um toque. Fala, professora, eu fiz no Classroom. Que aí eu olho lá. Tá. Mas eu sempre anexo no Classroom as atividades, ou faço pelo link, né? Aham. Né, sempre no link das alternativas. Mas eu vou provavelmente anexar no Classroom. Tá bom. Aí você só me dá um toque para eu olhar lá. Tá. Tá bom? Tá, eu aviso. Então Uhum. tá bom. Uma boa semana. Um beijo e até semana que vem, então, se Deus Pra você quiser. também. Beijo, pro. Até.